Existem várias lendas e histórias sobre tesouros perdidos no Brasil. Alguns podem ser apenas lendas ou parte de algum folclore, mas outros podem ser reais. Já pensou se um dia você os encontra? Então, aqui estão algumas das histórias mais famosas sobre tesouros perdidos no Brasil. Tesouro do Barba Ruiva. Disse que o pirata francês François Leclerc, conhecido como Barba Ruiva, teria escondido um grande tesouro na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Algumas fontes afirmam que ele acumulou suas riquezas saqueando navios espanhóis e portugueses carregados de ouro e prata, enquanto outros afirmam que ele teria enterrado tesouros conquistados em suas incursões em cidades e vilarejos ao longo da costa brasileira. Apesar de décadas e até séculos de especulação e busca, o tesouro do Barba Ruiva permanece desaparecido. A ilha e seus arredores continuam sendo cenário de expedições e buscas por aqueles que são fascinados pela ideia de encontrar riquezas perdidas e pela aura de mistério que envolve os tesouros piratas. Como muitas lendas de tesouros perdidos, o mito do tesouro do Barba Ruiva acrescenta um elemento de romance e aventura à história marítima do Brasil. Tesouro de Tomé de Souza. Segundo a lenda, o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, teria enterrado um tesouro na região da Baía de Todos os Santos, na Bahia, antes de retornar a Portugal. As histórias variam em relação ao conteúdo do tesouro de Tomé de Souza. Alguns dizem que ele escondeu riquezas obtidas através de taxas e impostos cobrados dos colonos, enquanto outros sugerem que o tesouro pode conter artefatos preciosos, ouro, prata e joias. Tesouro do Rei Salomão. Existe uma crença popular de que parte do tesouro do rei Salomão teria sido enviado para o Brasil durante o reinado de Dom Manuel I de Portugal. A narrativa sugere que durante o reinado de Dom Manuel I, no século XVI, uma série de tesouros, incluindo parte do tesouro do rei Salomão, teria sido enviada para o Brasil em uma tentativa de ocultá-los dos invasores estrangeiros, presumivelmente os mouros que, mesmo fora da Península Ibérica, ainda representavam uma ameaça. A lenda também está associada à busca da mítica Terra de Ofir, mencionada na Bíblia como uma fonte de ouro, prata, pedras preciosas e outras riquezas que teriam sido enviadas ao rei Salomão regularmente. Alguns especulam que essa Terra de Ofir pode ter sido localizada nas Américas, incluindo o Brasil. Mas é uma especulação muito fora da realidade. Tesouro dos Jesuítas. Os jesuítas ficaram conhecidos por acumular grandes riquezas durante sua presença no Brasil colonial. Disse que alguns desses tesouros estão escondidos em lugares como Minas Gerais e São Paulo, locais onde os jesuítas tiveram maior atuação. Os jesuítas foram uma ordem religiosa católica que desempenhou um papel significativo na evangelização e na educação durante a colonização portuguesa das Américas. A lenda sugere que os jesuítas acumularam vastas riquezas durante seu tempo no Brasil, provenientes de doações, contribuições de fiéis e exploração de terras. Disse que esses tesouros incluíam ouro, prata, arte sacra e outras preciosidades. Existem várias teorias sobre onde esses tesouros dos jesuítas poderiam estar escondidos. Alguns sugerem que eles foram enterrados em locais remotos, como áreas florestais densas ou cavernas profundas, para protegê-los de saqueadores ou autoridades coloniais. Outras histórias afirmam que os tesouros foram ocultados em construções jesuíticas, como igrejas, conventos e escolas, muitas das quais foram abandonadas ou destruídas ao longo do tempo. Quem nunca teve a curiosidade de saber o que há debaixo dos pisos centenários das igrejas antigas? Tesouro dos Incas. Durante a colonização espanhola da América do Sul, muitos tesouros dos Incas foram saqueados e transportados para locais desconhecidos. Alguns acreditam que parte desses tesouros pode ter sido levada para o Brasil para proteger suas riquezas dos conquistadores espanhóis. Os relatos apontam que os Incas teriam escondido seus tesouros em locais remotos e inacessíveis nas vastas terras das Américas. Esses tesouros podem incluir peças de ouro e prata, estátuas preciosas, artefatos culturais e joias, embora a maioria desses tesouros esteja associada aos territórios onde os Incas habitavam. Algumas lendas sugerem que parte desses tesouros pode ter sido levada para outras regiões, incluindo o Brasil, durante os 50 anos de dominação espanhola. Tesouro do Pirata Carvalho. O pirata operava na costa brasileira durante o século XVII, e durante o seu período de atuação, acumulou uma grande quantidade de tesouros saqueados de navios mercantes e cidades ao longo da costa brasileira. Estes tesouros podem incluir ouro, prata, joias, artefatos preciosos e outros bens de valor,
Disse que o pirata escondeu seu tesouro em um local secreto, talvez em alguma ilha remota ou talvez numa caverna ou área de difícil acesso ao longo da costa. Algumas versões da lenda afirmam que ele deixou pistas ou mapas que indicavam a localização do tesouro, enquanto outras sugerem que o local é conhecido apenas por poucos ou que o pirata levou o segredo consigo para o túmulo. Ao longo dos anos, muitos caçadores de tesouros têm tentado localizar o suposto tesouro do pirata Carvalho, resultando em expedições e buscas infrutíferas ao longo do litoral brasileiro. Tesouro da Serra do Mar. Há lendas sobre um tesouro escondido nas profundezas da Serra do Mar, que se estende pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. As histórias variam sobre a origem desses tesouros. Alguns atribuídos a exploradores portugueses em busca de minerais preciosos, enquanto outros sugerem que comunidades indígenas ou rebeldes coloniais podem tê-los escondido para protegê-los da colonização. O conteúdo desses tesouros é frequentemente associado a ouro, prata, joias e artefatos valiosos. O segredo de sua localização é parte integrante da lenda, com relatos de mapas perdidos, pistas enigmáticas e locais escondidos em áreas remotas e de difícil acesso. Apesar de inúmeras expedições e buscas, o tesouro da Serra do Mar permanece evasivo, desafiando os caçadores de tesouros e mantendo viva a aura de mistério que o envolve. Tesouro do Quilombo de Palmares. Há uma lenda envolvendo riquezas escondidas durante a resistência à escravidão no Brasil colonial. Disse que os habitantes do Quilombo acumularam ouro, prata e outros tesouros através de trocas comerciais ou saques. Para protegê-los, os líderes quilombolas os esconderam em locais secretos nas densas florestas. Após a destruição de Palmares pelas forças coloniais, várias histórias surgiram sobre o destino desses tesouros, mas nenhum foi encontrado. O Tesouro do Morro da Urca é uma lenda urbana que circula na cidade do Rio de Janeiro. Disse que um tesouro valioso foi escondido nas encostas do Morro da Urca durante o período colonial. As histórias variam sobre a origem desses tesouros, atribuindo-os a piratas, contrabandistas ou antigos habitantes indígenas da região. Apesar das buscas ao longo dos anos, o tesouro permanece oculto, alimentando o fascínio por aventuras e riquezas perdidas. Muitos desses tesouros podem ser apenas lendas. Mas se forem verdade, e alguém os encontrar, certamente mudará de vida. E você? Tem alguma lenda na sua cidade? Deixe nos comentários, talvez se torne um vídeo aqui para o canal. Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal A Antiga Taverna.